Você tem 20 semanas. 20 semanas para você acumular o máximo possível de Bitcoin. Você não vai querer comprar Bitcoin quando ele começar a subir rapidamente. Então, são as 20 semanas mais importantes do ciclo e talvez da sua vida. A queda atual devolveu todo o lucro, todo o retorno do trimestre. Tudo isso aqui que a gente ganhou ao longo do tempo foi devolvido rapidamente, após atingirmos a média de 200 dias. Né? Bateu aqui 82K e voltou tudo já. Não serviu de nada. E um problema de uma queda tão violenta é que a gente repete o movimento de rompimento de bandeira de baixa anterior. Estão vendo nesse momento? Se a gente criar outra bandeira de baixa aqui no nosso gráfico, vocês vão ver que também tivemos um rompimento que pode gerar a mesma queda. Caso essa queda aconteça, vocês vão ver que o impacto é muito grande, né? Estamos falando de uma queda aí de cerca de 40%. Então, próximo dos 50% que eu falei. Claro, em relação a esse topo dos 82 mil dólares, né? Isso poderia fazer o preço recuar até a faixa entre 40 e 50 mil dólares, como vocês estão vendo aí no gráfico. Basicamente, esse movimento, né? A gente pega esta altura e joga aqui, atingindo essa região, vocês estão vendo, 50K. Esse aqui seria um movimento completo e, portanto, é um dano grande, mas menor do que as pessoas esperam. E por que parece pior do que vai ser? Esse gráfico ajuda a gente a entender. Essas barras indicam quanto tempo levou do Bitcoin ter uma alta histórica até a próxima alta histórica. E vocês vão ver que a gente levou 1.164 dias a partir do topo de 2013, 1.080 dias a partir do topo de 2017 e 847 dias a partir do topo de 2021. E agora nós temos somente 238 dias em relação ao último topo. Olha o tamanho da distância. Estamos falando o quê? 600 dias? 500 dias pelo menos para bater um novo topo histórico? É muito tempo. Se um ano tem 365 dias, 500 dias, 600 dias, isso gera um desânimo absoluto. Só que isso é de topo a topo. E pouco importa topo a topo. O que a gente quer saber é topo a fundo do poço. Porque é nesse fundo do poço que você deveria comprar o máximo que você pode comprar. Afinal, você quer pegar toda essa subida que é o que te dá dinheiro. Então você não quer esperar o próximo topo, você quer esperar o fundo. E esse fundo acontece muito antes dos 500 ou 600 dias. Ele acontece daqui a pouco. E eu provo para vocês com o gráfico que está na tela. Estão vendo aí? Nós temos 238 dias em relação ao topo anterior, correto? Quanto tempo levou para atingir o fundo do poço nos ciclos passados? 400 dias. A distância de 238 para 400 não é tão grande assim. Historicamente, levamos 50 e poucas semanas de bear market, né? Por exemplo, 52 semanas aqui de bear market. Nós já temos 34 semanas. Portanto, se seguir o padrão histórico, faltariam somente 20 semanas de bear market. 20 semanas para você acumular o máximo possível de Bitcoin. Depois pouco importa. Você não vai querer comprar Bitcoin quando ele começar a subir rapidamente. Então, são as 20 semanas mais importantes do ciclo e talvez da sua vida. 20 semanas é muito tempo? Não. Compare 20 semanas com aquela ideia que está na cabeça das pessoas de 600 dias para uma nova... Não. Esquece 600 dias. Você tem 20 semanas. Mesmo se pegarmos o fractal do bear market anterior, lá de 2022, vocês vão ver que está muito parecido, né? Mas que a queda que sobra, a queda que resta aqui, ela acontece logo, não demora muito, como a gente falou, 20 semanas, né? E ela não é tão agressiva quanto as pessoas imaginam. Mesmo se repetir exatamente o mesmo fractal, o preço mais baixo, fundo do poço, estaria entre 40K e 50K. Mas a minha teoria aqui, no gráfico mensal, é de que nem lá chegaremos. Eu não estou comparando o momento atual com o momento anterior a esse fundo do poço. Você poderia comparar, tá? Você poderia falar que este rompimento que estamos tendo agora é o rompimento deste momento aqui, ó. Deixa eu tentar ajudar vocês aqui. Peraí. Deixa eu pegar isso aqui, copiar. Tá vendo? Poderia ser esse rompimento aqui, tá vendo? Então a gente estaria caindo para um fundo do poço onde está essa caveira aqui. Eu não estou comparando com esse momento. Por quê? Vocês estão vendo esta linha verde? Essa é a média de 50 meses, tá? Esse gráfico é mensal. Então tá aqui, ó, média de 50 meses. Notem como, neste rompimento, nós estávamos abaixo desta média. Agora, nós estamos acima
desta média, essa linha verde. Então, eu estou comparando esse momento com este momento aqui. Sofremos resistência da linha branca, tomamos a martelada na cabeça e aí estamos agora no segundo mês de queda, né? Entramos no segundo mês de queda, rompendo esta linha tracejada, esta linha branca tracejada que gera uma queda até onde? Até a linha verde, até a média de 50 meses. Onde está posicionada a linha verde, Guilherme? Está ali para vocês. 59.397. 59K. Se replicarmos, portanto, o mesmo movimento que eu estou esperando no ciclo anterior, a gente encontraria um fundo ao redor de 59. Pode ter um pavio um pouquinho abaixo, 58, 56, não importa, né? Mas fechando o mês acima da linha verde, acima da média de 50 meses, tá? Se eu estiver certo, a gente nem chegaria a bater em 50K ou 40K, como seria uma repetição de ciclos anteriores. Então, note, não importa se vai repetir o ciclo anterior ou se vai fazer o que eu estou esperando aqui no gráfico mensal. Nós estamos falando de um fundo que não está muito longe e que não será muito demorado. Estamos falando no máximo de 20 semanas. O que você tem que fazer nesse período é acumular o máximo que você puder de Bitcoin. O Bitcoin, sim, está fazendo topos muito fraquinhos, geralmente, né? Não está nem dobrando em relação ao topo do ciclo anterior, mas isso não importa, porque a multiplicação do fundo até um novo topo, ela é absurda. Tá? Você está falando do Bitcoin 50K, por exemplo, para ele subir de 50K para 150K, que seria algo, digamos, básico, né? Algo super esperado no próximo ciclo de alta, você está falando de multiplicar por 3 vezes o seu patrimônio. Calcule com relação ao fundo do poço, desde que você tenha comprado próximo ao fundo do poço. Mas lembrando, eu espero um toque na linha verde, na média de 50 meses, que está em 59K. Tá? Então, vamos botar aí ao redor de 60K. Então, não estou comprando agora. 65 não estou comprando. Eu estou aguardando esse derretimento até termos um toque nesta linha verde, onde pode ser um ponto interessante de entrada. Já pediu o like, não, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado.